Um dos maiores mistérios de One Piece atualmente são os poderes de Imo. Como ela é capaz de compartilhar os seus poderes com aqueles ao seu redor? Como ela foi capaz de tornar os Gorosei seres imortais e com poderes tão parecidos? Depois de assistir esse vídeo, eu garanto que vocês vão ficar de boca aberta, porque a resposta para esse mistério pode estar nessa pequena garotinha. Quem lembra da Miss Golden Week? Vocês lembram do que ela era capaz de fazer? Essa garotinha pode ser a resposta que a gente procurava para o mistério por trás dos poderes de Imo e a resposta para como Luffy será capaz de derrotá-la. Fica comigo até o final porque o vídeo de hoje tá insano, porém, não antes você sabe de deixar o seu like e entrar pro meu bando, se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado. Estamos na reta final, galera, da nossa campanha para reunir 900 mil tripulantes e eu preciso de você no meu bando pra gente alcançar essa marca ainda esse ano. No clímax do arco de Egghead, tivemos a oportunidade de ver pela primeira vez na história os Gorosei em ação. Cada um deles demonstrou possuir uma transformação única e distinta uma da outra, numa mistura de épico e bizarro. Porém, logo percebemos que todos os 5 compartilhavam certas habilidades em comum. Todos eles demonstraram possuir uma imortalidade de morte matada quando foram cortados, perfurados e destroçados dezenas de vezes, mas sempre voltavam à vida sem nenhum dano aparente. Também demonstraram possuir uma imortalidade de morte morrida, quando testemunhamos o Gorosei Saturno com a exata mesma aparência que sempre o conhecemos num evento ocorrido 200 anos atrás. Isso sugere que, apesar da aparência idosa e das várias cicatrizes que a maioria dos Gorosei compartilham, isso pode ter acontecido antes deles adquirirem tais habilidades ou foram feridos por alguém que sabia muito bem como burlar essa imortalidade. Sim, estamos falando de Joy Boy. Pode ser que os Gorosei já fossem mais velhos quando receberam essa tal imortalidade de Imo, mas ainda assim foram feridos por algo que apenas Joy Boy possuía. Então guardem essa informação para daqui a pouco. Além da imortalidade, os Gorosei também demonstraram compartilhar outras características em comum, como o fato de todos os seus poderes serem baseados em yokais da mitologia japonesa ou pelo menos da mitologia oriental. Todos eles também demonstraram possuir a habilidade de invocação de um círculo mágico para poderem se teletransportar, apesar de, nesse caso, isso ser mais uma dedução do que uma afirmação, já que quem invocou os demais Gorosei em Egghead foi o próprio Saturno, mas podemos deduzir que todos tenham essa mesma habilidade, já que os Cavaleiros Sagrados também a possuem. E ainda, todos também demonstraram ser capazes de se comunicar telepaticamente uns com os outros. Ou seja, habilidades que permitem com que eles interajam diretamente uns com os outros, podendo teletransportar um ao outro e se comunicar uns com os outros, dando ainda mais essa impressão de unidade, como se todos os seus poderes fossem partes de um mesmo todo. E de onde será que vem esse todo? Imo. Ao final de Egghead, vimos Imo ser capaz de extrair e revogar a imortalidade e aparentemente todos os poderes de Saturno, resultando na sua morte. Basicamente, como Saturno mostrou estar vivo há pelo menos 200 anos, uma vez que sua imortalidade foi revogada, todo o efeito natural da sua idade veio à tona, restando apenas o esqueleto e não sobrando nada pro Beta. Essa cena surreal fez a gente concluir com ainda mais força que os poderes de todos os Gorosei foram concedidos por Imo. Mais tarde, em Elbaf, essa ideia ganhou ainda mais força quando conhecemos os Cavaleiros Sagrados. Nos foi apresentado através deles que apenas aqueles que possuem uma tal marca podem atravessar pelo abismo, ou seja, ser teletransportado como os Gorosei e os próprios Cavaleiros Sagrados foram. Então podemos deduzir que, assim como os Cavaleiros Sagrados que vimos, todos os Gorosei também possuem essa tal marca presente nos seus corpos, sendo essa marca o símbolo dos poderes de Imo. Mas afinal, como Imo foi capaz de fazer isso? Como Imo foi capaz de compartilhar ao menos parte dos seus poderes apenas cravando uma marca nos corpos de outros indivíduos? É aqui que precisamos relembrar de uma personagem conhecida como Miss Golden Week. Vocês lembram dela? Claro que todo mundo lembra, né? Mas vocês lembram como exatamente funcionam os poderes dessa garotinha? Quando eu reli essa parte do mangá, eu confesso que eu fiquei de queixo caído e eu corri pra vir aqui, compartilhar essa ideia com vocês, porque não tem como, acabou me convencendo demais.
mais? Bom, Miss Golden Week fazia parte da Baroque Works e trabalhava como parceira do Mr. Tree. Ela participou do arco Little Garden e deu um trabalho enorme para o bando, mesmo sendo uma garotinha de apenas 16 anos de idade. Ela tinha até uma recompensa de 29 milhões de berries, o que pode parecer nada hoje em dia, mas na época era uma recompensa praticamente igual à do Luffy, que valia 30 milhões de berries naquela época. Mas falando sobre seus poderes, que é o que mais interessa aqui pra gente, Miss Golden Week possui uma habilidade chamada Armadilha de Cores. Ela carrega um pincel e uma paleta de pinturas que ela usa para hipnotizar as suas vítimas. Ela pinta um símbolo no corpo da vítima que a faz entrar num estado de hipnose e fazer o que ela bem entender. Na verdade, sendo ainda mais específico, cada cor da sua paleta realiza um efeito diferente na vítima. Por exemplo, o símbolo preto, chamado de negro da traição, faz com que o alvo traia os seus amigos, fazendo exatamente o oposto do que eles dizem, sendo essa habilidade tendo sido usada no próprio Luffy durante aquele arco. Já o símbolo amarelo, chamado de amarelo do riso, faz com que o alvo caia na gargalhada de forma incontrolável, também tendo sido usada no próprio Luffy. Olha só, hein? O Oda gênio deixando mais um foreshadowing de Nika aí pra gente. Já o símbolo vermelho, chamado de vermelho da tourada, faz com que o alvo direcione todos os seus ataques para uma marca pintada. Isso basicamente fez o Luffy parecer um touro atacando apenas a marca vermelha, por ela basicamente ser vermelha, né? Igual os toureiros fazem com os touros. Já o símbolo azul, chamado de azul da tristeza, faz com que o alvo fique triste. Essa não foi uma habilidade mostrada sozinha, mas sim misturada com o símbolo amarelo que já estava nas costas do Luffy para criar o símbolo verde. O símbolo verde, então, sendo a mistura do amarelo com o azul e chamado de verde calmante, faz com que o alvo se sente e faça um piquenique com a Miss Golden Week. Quem lembra do Luffy se sentando ali e relaxando para tomar um chá com ela no anime, né? Essa eu tenho certeza que muita gente se lembra. Já uma outra mistura é a do verde com amarelo, chamado de amarelo verde da amizade, que faz com que o alvo se torne amigo da Miss Golden Week e ajude a realizar alguma tarefa. E por fim, além dessas misturas, Miss Golden Week ainda possui a sua habilidade mais poderosa, uma mistura de todas as cores. Quando eu reli essa parte, galera, eu tive que reconhecer que nessa o Oda ele foi gênio. Essa mistura de cores é chamada de arco-íris das cores e faz com que o alvo realize os seus sonhos. Sim, a garota tem o fucking poder de realizar os sonhos das pessoas. Cara, como é que ela não fez isso com o Luffy, galera? Era pra ela ter feito isso com o Luffy pra gente saber qual é pelo menos o segundo sonho dele. Na prática, vemos esse poder transformar a Miss Merry Christmas numa princesa, ela própria, no caso a Miss Golden Week, numa verdadeira artista e a Miss Doublefinger na versão de uma atendente de café que ela passa a trabalhar depois na série. Também transformou a Miss Valentine numa confeiteira de bolo, né? O Mr. Five num bombeiro, o Mr. Four num entregador de pizza e o Lasso, aquele cachorro, num tanque. E por fim, também transformou até mesmo o Mr. One num super-herói, que era o sonho dele, e o Crocodile no Rei dos Piratas. Daí aquela página que muita gente talvez se lembre do Crocodile com uma roupa clássica de Rei dos Piratas, sem entender nada do que estava acontecendo. Então eu quis citar todos esses exemplos para deixar claro que essa não é uma habilidade que torna a pessoa literalmente naquilo que ela deseja de fato, mas simplesmente muda a roupa da pessoa, né? Cria uma fantasia, materializa essa fantasia, pelo menos até onde sabemos, né? Vai saber se isso não influencia ali até na personalidade da pessoa e dá até uma motivação a mais nela para que ela busque os seus sonhos, enfim. E para complementar, mais duas curiosidades é que o conceito por trás da armadilha das cores, né, que é a habilidade da Miss Golden Week, parece ser inspirada nas ideias da psicologia das cores, que propõe que cores específicas podem afetar e influenciar o comportamento humano. E segundo, que o símbolo que a Miss Golden Week pinta nos outros para ativar a sua habilidade é sempre o mesmo. O símbolo são as iniciais CT, que significa armadilha de cores ou color strap no original, escritas, né, de forma altamente estilizada que mal dá pra entender, mas mais uma curiosidade mesmo pra vocês, né? Mas o que pouquíssima gente deve se lembrar, e aqui vem o ponto mais importante de todos, é que esse poder da Miss Golden Week não é fruto de uma Akuma no Mi.
a Miss Golden Week não possui nenhuma Akuma no Mi. Eu não tô falando que ela tem uma Akuma no Mi e a gente só não sabe o nome dela, mas sim que ela realmente não tem nenhum poder de Akuma no Mi. Mas então, se esse poder de hipnose não vem de uma Akuma no Mi, de onde será que ela vem? Bom, uma resposta e até uma saída fácil que o Oda pode dar para isso seria o Haki. Como sabemos, Haki é a energia que se manifesta a partir da força de vontade das pessoas. E mais especificamente, o Haki do Conquistador concede ao usuário a capacidade de liberar a sua própria força de vontade para dominar a vontade dos outros. Vocês já podem ver aí onde é que eu tô querendo chegar. Então eu honestamente não duvido que a Miss Golden Week seja mais um caso de uma criança com um poder absurdo no mundo de One Piece. Como vocês sabem, um elemento muito comum em One Piece são crianças que nasceram como verdadeiras aberrações em nível de poder, mas só não são ainda mais poderosas por ainda serem meras crianças. Quem lembra, por exemplo, da Aiza em Skypiea, que tinha um mantra com um alcance tão grande que competia até mesmo com o do Enel, se não até maior que o dele. E olha que o Enel só tinha um mantra com um alcance tão grande por causa da fruta do raio. Quem lembra, por exemplo, da Otama em Wano, que controlava todo e qualquer animal que comesse a Kibidango dela por semanas a fio. Quem lembra da Sugar em Dressrosa, que transformava todo mundo em brinquedo com um mero toque, fazendo o mundo inteiro esquecer da existência da pessoa. Quem lembra da própria Shirahoshi, que nasceu já cedo uma das 3 armas ancestrais, uma verdadeira arma de destruição em massa. Enfim, né? Os exemplos são inúmeros e a gente até pode citar a Jory Bone aqui nessa história também, afinal, ela é uma criança que tem a capacidade de se transformar em Nika. Então, eu não duvido que a Miss Golden Week seja uma dessas anomalias e tenha nascido com Haki, uma força de vontade que se manifesta através das suas pinturas. Inclusive, galera, um detalhe que eu acabei de lembrar enquanto eu gravava esse vídeo é que Haki possui seus 3 tipos, que são nomeados como cores, ou seja, a gente tem a cor do armamento, a cor da observação e a cor do conquistador, que é a palavra Shoko. Quando a gente tem, por exemplo, Hao Shoko, Buso Shoko e o Kenbun Shoko, esse Shoko se traduz literalmente como cores. Então olha só, galera, o nível da coisa aqui. Nesse caso, a Miss Golden Week literalmente usando de cores para conseguir exercer a sua força de vontade sobre as outras pessoas. Puta que pariu. Então eu não duvido que o poder dessa garotinha seja a manifestação do Haki do Conquistador em um nível além do que já conhecemos. Um nível em que o usuário é capaz de literalmente controlar a vontade das outras pessoas. Então, se esse poder pode ser explicado através do conceito de Haki, o mesmo também pode se aplicar aos poderes de Imo. Assim como a Miss Golden Week crava uma marca no corpo da vítima, passando a exercer um controle pleno sobre as suas ações e a sua vontade, Imo também registra uma marca no corpo daqueles com quem ela compartilha os seus poderes. E eu não duvido que Imo também seja capaz de literalmente controlar os corpos daqueles que foram marcados por ela, assim como a Miss Golden Week. E se esse for o caso, como é possível combater um poder como esse? A resposta pode ser mais simples do que a gente pensa. Se estamos falando de Haki, a resposta seria um Haki ainda mais poderoso, uma força de vontade ainda mais poderosa. Talvez isso explique como Joy Boy parece ter sido capaz de ferir os Gorosei durante o século perdido, e talvez seja isso que o Luffy precise ter para conseguir derrotar o Rei do Mundo. E esse conceito se torna ainda mais interessante quando lembramos que o Luffy é o símbolo de liberdade máxima. Ele não quer controlar a vontade de ninguém. Então esse é um poder que, se existir, vai contra a vontade do próprio Luffy, mas talvez ele ainda seja obrigado a usá-lo para superar a força de vontade de Imo. E aí, ficou até o final e gostou do vídeo, galera? Deixa o seu feedback aqui nos comentários dizendo o que vocês acharam dessa teoria e dessa ideia toda, porque o seu comentário é muito importante para o engajamento do vídeo e para que ele alcance ainda mais pessoas. Lembra também de deixar o seu like e conferir a sua inscrição no canal, e agora você pode conferir os últimos vídeos de One Piece que saíram aqui no canal, clicando nos que vão aparecer agora na tela para você ir lá assistir, beleza? Vejo vocês na próxima, tchau!